E aí pessoal, tudo bem? Vão chegando, vão se acomodando. Eu demorei um pouquinho aí pra entrar, eu tava ajeitando aqui meu microfone e ele tá dando um mau contato, então se minha voz parar, vocês vão falando aí que não estão me ouvindo, que aí eu dou uma ajeitada, beleza? Já vão falando se a internet tá boa, se o som tá bom, enquanto eu vou introduzindo aqui o tema. A gente fez uma live, né, essa semana, sobre a semana passada, né, que tá terminando, sobre castidade. E foi movimentando bastante o tema no meu perfil, muita caixinha, muita dúvida no direct. E uma dessas dúvidas que surgiu no direct foi uma pessoa falando bem assim. A pessoa com toda a sinceridade, ela não me pareceu ser uma pessoa mal intencionada. Ela falou assim: Mateus, eu acho que é impossível viver a castidade no namoro, né? E eu fiquei pensando naquilo, porque eu entendi o que a pessoa quis falar. Porque quando ela estava usando a palavra namoro, ela estava se referindo a como hoje comumente a gente chama de namoro, como hoje comumente a gente conhece o namoro, né? E é exatamente daqui que eu quero partir a nossa conversa de hoje. Esse vai ser o nosso primeiro ponto, que é como hoje se olha para a realidade do namoro, tá? E eu falei um dia desses até no meu stories que o namoro é um ensaio para o casamento, né? O namoro, ele é uma preparação, você está ali testando as coisas e tudo mais, né? Só que você não pode viver só nesse ensaio. Da mesma forma como um jogador não pode viver só no treino, o olhar dele tem que estar para o jogo. Da mesma forma, num namoro, o olhar não pode estar só nesse ensaio, tem que estar no jogo real. Ou seja, o namoro, ele é uma transição para o casamento. Ele não é algo que existe. A prova disso é que você não vê ninguém na vida assim que começa, o sonho dela fala, eu quero namorar. Não, a pessoa fala, eu quero casar. Porque a gente conhece, a gente sabe no fundo que o namoro ele não é uma realidade estável, ele não é uma realidade eterna, vamos dizer assim. Porque não existe um compromisso real que aconteceu ali, não existe ainda uma entrega total que aconteceu ali. E só que de uns tempos pra cá a gente perdeu esse olhar do namoro, né? Perdeu esse olhar que o namoro é uma fase de transição, uma fase de criação de intimidade, é uma fase de ensaiar, você conhecer a pessoa, ver o que é central, o que não é. E a gente percebe que tem tido uma tendência das pessoas sacralizarem o namoro, né? Como se o namoro fosse alguma coisa sagrada, que nada pode, né? Nada pode interromper o namoro. Aquilo ali tem uma entidade acontecendo ali. Só que veja, né? A gente não tem como fugir disso. Onde que a gente vê que a maioria dos namoros aparecem, né? Hoje em dia? A maioria dos namoros aparecem, né, no ensino médio ali, na adolescência. Você nunca vê, né, uma pessoa assim que já está querendo progredir, construir outras coisas na vida, ela pensar só no namoro. Ela entende que o namoro tem que acontecer para se conhecer, para buscar e criar intimidade com a pessoa, mas o fim da pessoa não é o namoro. Então, esse é o seu primeiro passo. O namoro, agora a gente já entra no ponto central, que é o namoro cristão, que é o namoro focado na castidade. O namoro sempre tem que estar com olhar para o casamento. De uma certa forma, se a gente deixa esse meio acontecer demais, deixa só esse período de transição firmar demais, a gente fica com muito medo de dar o próximo passo. Que é o que tem acontecido, né? As pessoas vivem falando, né? Tem um medo enorme de casar, tem um medo enorme de firmar as coisas, né? De querer construir como é que eu posso falar? De querer dar o próximo passo, de construir uma família e tudo mais. Só que como a gente. Esse eterno, como é que eu posso falar? Esse namoro eterno, a pessoa não bota uma data de validade no namoro, é isso que acaba com a castidade. Porque o cara não tem vamos dizer assim, ele não tem um tempo, sabe? Você fala assim, eu vou entrar no namoro, vou ter que aguentar, eu vou ter que me segurar esse desejo até quando? E esses namoros que não tem essa data de validade não vão aguentar nunca mesmo. Porque o cara vai sempre achar que é pra vida inteira que ele vai ter que ficar segurando aquilo. Como eu falei, o namoro, ele é essa fase de transição, ele não pode ser uma fase eterna. Você não pode botar o namoro como sendo algo que nunca vai acabar. O namoro, os dois no namoro, depois que eles se conhecem, falam, não, realmente nós queremos continuar nossa vida inteira juntos e tudo mais, né? Se conhecem, falam que querem continuar aquilo e firmar um casamento. O namoro, ele tem que ter uma data de validade.
E os dois têm que todo momento estar buscando os meios para fazer com que aquilo acabe, com que aquilo se firme num compromisso real. Veja, antes de você casar com a sua amada, você ainda não se entregou totalmente. Você ainda não firmou um compromisso indestrutível, inseparável. Você ainda está com aquela visão de que, por exemplo, assim, você ainda não deu, você quer todos os direitos, não, eu quero minha amada por completo, mas você ainda não se deu por completo. Todo direito, né, falando agora uma terminologia um pouco mais técnica, todo direito exige um dever. Por exemplo, para se ter o direito dos dois se entregarem totalmente, os dois têm que ter o dever de estar totalmente comprometidos. Se esse compromisso dos dois, não existe um direito de se entregar, o outro não pode exigir isso do outro, né? Então, o casamento firma essa união, firma esse compromisso, esse dever. De que os dois agora vão dar para sempre, nada vai separar, a saúde, enfim, essas coisas não vão atrapalhar o compromisso que eles tiveram. E, né, como a gente está falando já de uma realidade da castidade, a gente tem que trazer essa figura que as pessoas têm medo de falar, a gente tem que trazer essa figura que as pessoas não gostam de falar. Mas o principal inimigo do casamento é uma entidade que as pessoas hoje ignoram, que é uma entidade chamada o demônio. Por que o demônio está todo momento tirando essa coragem para o casamento? A vida de um cristão é marcada pelo serviço. Lembre que a nossa igreja é apostólica, né, e missionária. A vida de um cristão, de um católico, é marcada pelo serviço, pela entrega, por devotar a vida a Cristo. E esse serviço ele se parte em uma área da sua vida. A nossa vida é formada dos momentos de ócio, né, dos momentos que nós estamos focados na nossa contemplação, no nosso crescimento interior, e nos momentos de negócio. Só que não no negócio no sentido financeiro, mas no momento que nós estamos negando o ócio. A maior parte da vida tem que ser feita no negócio, não só no ócio. Tá? Isso eu acho que a maioria sabe. Ou seja, como que se forma o ócio de um cristão? Bom, é no momento de oração, jejum, esmola, que ele está recebendo 2 sacramentos, que é o sacramento da confissão e da comunhão. Tudo isso ele está no ócio dele, ele está cultivando a vida espiritual própria. Só que, se nós vivermos só no ócio, ali é o próprio território dele. Ele quer que tu fique só ali. Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, né, quando eu ligo aqui essa live, estou fazendo essa live aqui para vocês, quando eu vou trabalhar, quando a gente vai fazer alguma coisa para os outros, a gente tira o nosso olhar, a gente tira o olhar da gente. E ele não quer isso, ele quer que tu fique toda hora olhando para ti mesmo, porque tu é só baixaria, a gente é só essas coisas, ele quer que tu fique só olhando nisso e fique paralisado. Essa é o, como é que eu posso falar? É o método que o demônio fica atuando pra gente. Então, todo momento, ele quer que tu não entre no negócio. E o ordenamento e o matrimônio são as duas formas de negócio do católico. Quando um padre ele entra no ordenamento, quando ele quer se ordenar padre, ele decidiu que a vida de serviço dele vai ser para a comunidade. Vai ser realizando missas, vai ser dando outros sacramentos. Quando o católico se casa, ele afirma que o serviço dele é para a mulher dele e para os frutos que vão vir daquele amor. Olha, todo casal católico tem filhos. Nem todos têm filhos biológicos, mas um casal católico que vive tem muitos filhos espirituais. Imagina um casal católico que busca a santidade e dessa união saem vários filhos, né, espirituais, biológicos, e esses filhos buscam também a santidade. Quantos outros não vão fazer? O inferno, ele treme quando um casal se casa na igreja. O inferno treme quando um novo padre aparece. Porque eles sabem a força que isso tem. O demônio nunca negou a força do matrimônio. Quem nega a força do matrimônio, quem subestima a força de um matrimônio, são, às vezes, o nosso medo, né? A gente esquece que aquilo é um sacramento. Aquilo é uma forma de você devotar a sua vida à entrega do próximo. A entrega da sua amada, a entrega de conseguir todos os meios para santificá-la, para santificar seus filhos, para dar o melhor para seus filhos espirituais. Então, a gente começa a perceber que o problema não é na castidade. E nunca também falou que o desejo é ruim, né? A gente sabe que como é que alguém vai conseguir aguentar, tá ali com a pessoa que ama, né? Muitos anos de supressão do desejo. Alguma hora fica realmente difícil. E o problema é que os namoros
que querem viver a castidade, os namoros cristãos que querem viver a castidade, eles ficam nessa, eles têm um medo de seguir adiante. E é por isso que acaba que ele desiste, ele fala, não tem como viver a castidade no namoro. Só que, realmente, se você só pensar no namoro propriamente, você não vai conseguir. Você tem que tirar o olhar do namoro e devotar para uma área que realmente existe, que é uma área de compromisso, uma área de entrega, que é o próprio casamento. Não, acho que eu falei tudo. Tem alguma dúvida, pessoal? Como eu falei, essa live ela tem ela continua um pouco o tema da avareza, que é você buscar os meios, né? É necessário que você olhe para as coisas e busque realmente a construção desses meios para firmar um casamento e para firmar essas outras coisas. A única forma de se viver a castidade no namoro é essa, é você entender que o namoro é uma realidade transitória e focar o seu olhar na única realidade possível, que é o casamento, e buscar todos os meios para construir aquilo. Se você se deixar cair nessa armadilha de só querer cultivar o ócio, de só querer ficar na introspecção, o demônio vai ganhar de você. Então, realmente, quando a moça disse para mim que é impossível viver a castidade no namoro, ela estava usando essa definição de namoro como as pessoas usam de hoje em dia, né? Aqui me perguntaram se eu acho que um namoro de 3 anos é longo. Olha, uma coisa também que é uma realidade, que é um segundo problema que a gente tem nos namoros de hoje em dia, é que eles se formam muito cedo, né? Ou seja, a pessoa já quer o direito de namorar, já quer o direito de se relacionar com outra pessoa, quando nem ela mesma está buscando os meios, quando nem ela mesma tem os meios para casar, quando nem ela mesma está decidida se ela quer aquilo para a vida dela. Então aí, disso, a gente vê namoros que são muito longos, assim, 8, 9 anos, né? Isso, a gente não tem como falar bem assim, existe uma data. Não, o namoro tem que ter tanto tempo para poder ser um bom namoro, vamos dizer assim. Não teria como falar isso. O que a gente pode falar é o seguinte, os dois estão buscando os meios para acabar com esse período? Se os dois estão há 3 anos e não fazem nada para acabar com esse período, não tem uma sede de acabar com o namoro e transformar isso num casamento, aí eu diria que tem algo errado. Porque, como a gente falou durante essa live, o namoro ele tem que ter essa data de validade, tem que ter essa vontade dos dois acabarem com isso. Dos dois falarem assim, não, isso aqui tem que acabar. Isso aqui a gente tem que transformar isso aqui num compromisso sério, que a gente possa se entregar realmente um para o outro. Então, quem tem que responder, como a gente falou, né, se é uma data longa ou não, é o próprio casal. Outra pessoa aqui também perguntou como orar junto com seu namorado. Olha, como a gente falou, a oração ela faz parte do negócio. Um bom matrimônio é firmado desses dois pilares que os dois criam, né? Cada um, como os dois, tanto o homem como a mulher, tem que cultivar a vida ociosa deles de oração, né? Oração, jejum, esmola, buscar os sacramentos e fazer as leituras espirituais, por exemplo, mortificação. Isso tudo faz parte do ócio. No negócio, os dois ali têm que se entregar. Então, quando a pessoa pergunta como orar com seu namorado, isso deveria ser uma busca dele, deveria ser uma busca individual. Quando os dois já têm uma vida de oração boa, os dois ali se juntam e rezam juntos. Mas assim, o hábito da oração tem que ser uma coisa individual, não pode ser só um que faz isso. Porque senão só um está cultivando realmente um ócio completo, enquanto o outro só está focado nas outras coisas. Então tem que sempre estar, como a gente falou, polindo esses dois olhares, o ócio e o negócio. O negócio é o serviço que você faz para o seu marido, para os seus filhos, no seu trabalho, e o ócio é o momento de cultivo de vida interior. Tá? Então, a pergunta de como orar com o seu namorado deve ser respondida por ele, não por você. Não é você que vai resolver isso. Você pode incentivar, você pode chamar ele para rezar contigo, mas essa busca tem que vir dele. Nunca só de um dos dois lados. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É necessário um pedido de namoro ou ações do dia a dia já são namoro? Olha, isso é uma pergunta muito boa, tá? Que eu já discuti muito com vários amigos, já tenho amigas também que eu já conversei sobre isso. E é o seguinte, tá, pessoal? O namoro, ele não é um sacramento, né, para a igreja. Então, assim, para o namoro, para a igreja, importa só o casamento. Não importa o que vocês estão chamando daquilo que é antes, se é namoro, se é ficante. Mas veja, socialmente falando, é muito estranho os dois não se chamarem de namorado, né? Eu não sei como é que seria. Você chega com, é o quê? É minha amiga, mas a gente é mais íntimo do que amigo, quero casar com ela. Não,
Você vai chamar de namorado. Namorado e namorada é um título que você dá para uma pessoa que você está firmando e construindo realmente, buscando saber se essa é a pessoa que você quer casar ou não. Agora, se deve ter um pedido, aí vai dos dois. Mas com certeza tem que ter uma conversa e acertar isso aí, né? Não pode deixar o negócio meio solto. Tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? É mais fácil quando vocês fazem perguntas, porque o tema era, né, era responder essa pergunta, vamos dizer assim, um pouco mais básica, mas às vezes a gente não consegue saber tudo que tá, como é que tá entendendo, eu ainda tô aprendendo a mexer com esse negócio, não tem ninguém aqui atrás, não tô acostumado ainda a falar com a câmera. Então às vezes as perguntas até ajudam a direcionar alguma coisa que ficou mal explicada, não? Então é sempre bom vocês estarem mandando as dúvidas que vocês têm. Apareceu aqui mais uma. Ó, e na prática, Matheus, como viver a castidade, segurar o desejo? Boa pergunta. Olha, como eu falei, existe, né, um erro muito grande que muitas pessoas entendem a castidade como uma supressão do desejo, de não haver toque, não haver desejo na amada. Como eu falei, o único método prático que eu conheço, né, enfim, é os dois eles olharem para outra realidade, como eu falei, é vocês tirarem quando você acontece alguma coisa na sua vida, um erro, eu fiz alguma coisa de errado. Se você ficar olhando só para aquele erro, você não vai conseguir superar aquilo e você não vai conseguir esquecer aquilo. Quando você erra, você tem que olhar para outra realidade. Você tem que olhar para a melhora, você tem que olhar para a superação, para você conseguir fazer aquilo. Da mesma forma acontece na virtude da castidade. Os dois, se não houver essa data de validade, se os dois não estiverem olhando para o casamento, eles não vão conseguir segurar. Porque cada dia que eles conseguem se segurar, vai parecer uma eternidade, vai parecer um esforço tremendo. Agora, quando os dois eles conseguem olhar, não, isso aqui a gente vai se segurar por mais alguns meses, a gente precisa ter essa força por mais alguns meses. Fica mais fácil de encarar a situação. Consegue perceber que fica mais fácil? Um outro ponto que é um pouco mais apelativo, que pra mim funciona melhor, tá? É você imaginar que, bom, como a gente até comentou nos stories, é uma grave ofensa, é um pecado grave, um pecado mortal, o sexo sem o olhar casto, né? O sexo sem ser dentro de um matrimônio, sem ser como a igreja oferece. Então a pergunta é, você está disposto a levar o seu amado para o inferno? Isso é uma forma como eu encaro, né, a situação. Você sempre tem que estar olhando que aquilo você está condenando a alma daquela pessoa junto com você. Ou seja, você está pegando a pessoa que você ama e você está arrastando ela para o inferno junto contigo. Aí eu te pergunto, isso é amor? Isso é realmente você estar amando aquela pessoa, você está condenando ela. Então assim, tem que ter esse olhar de saber o que é aquela realidade. Desde que a gente caiu do Éden, esse mundo ele é meio dúbio, né? A gente não sabe se uma coisa é realmente, isso aqui é bom, mas não sei, porque a gente tem sempre aquelas duas figuras, tem a serpente falando no nosso ouvido. A gente confunde aquela realidade de um momento de intimidade, que no fundo está acontecendo só um momento de prazer que os dois estão buscando ali, de olhar para o outro como objeto, e chama aquilo de amor. Aquilo não é amor. Amor é você querer que aquela pessoa vá para o céu. E você vai pegar aquilo e rasgar só por um momento. Então, você tem que ter esse olhar como é que eu posso falar? Você tem que saber realmente o que que está acontecendo e ter esse olhar para o casamento. Essas são as duas chaves que vão fazer vocês conseguirem segurar o desejo ali durante uma relação, tá? Teve uma outra pergunta aqui também, que é: qual o tempo ideal para um namoro vir a se tornar casamento? Olha, como a gente falou, não existe uma data-chave. Se os dois começam, vamos supor, existem pessoas que com algum, sei lá,
vamos botar aqui, 19, 20 anos, já tem bem definido que querem viver uma vida na igreja, já tem bem definido as coisas que querem viver, já conseguiram definir. Isso é raro hoje em dia, mas tem gente que consegue. Ou seja, a pessoa só não tem os meios, né? Não tem dinheiro para casar, não tem dinheiro para sustentar uma família. E essa pessoa pode achar um namorado, uma namorada, só que, né, vai ser um namoro muito longo, porque eles vão precisar construir uma estabilidade, vão precisar buscar dinheiro e tudo mais. Então, nesse caso, seria compreensível vocês passassem, sei lá, alguns anos namorando, buscando conseguir dinheiro, pelo menos para conseguir realizar o ato, né? Para conseguir, agora a gente consegue pelo menos se sustentar aqui sozinho nessa casa e se vier a ter algum filho, né, a gente consegue se sustentar. Pelo menos isso. Agora, sei lá, dois jovens de 26, 27 anos que já deveriam ter emprego, já deveriam ter uma renda e tudo mais, bom, não tem nada que segure esses dois, né, para ir para o casamento. Então isso vai depender da tua realidade concreta, da tua circunstância concreta. Se vocês dois já têm uma situação financeira, já conseguem suportar e sustentar e estabilizar uma família, vamos dizer assim, bom, vocês só precisam se conhecer e saber se os dois querem a mesma coisa, né? Se um quer a santidade, o outro não quer nada a ver com isso. Então, bom, vocês vão ter que ter esse tempo. E esse tempo é muito íntimo. Tem pessoas, né, que com alguns meses já conseguem perceber ali que tem uma intimidade muito grande. E tem pessoas que precisam de um tempo a mais para conhecer a pessoa, demora um pouco para se soltar e tudo mais. Falando por testemunho pessoal, assim, eu estava até falando com a minha cunhada, que eu acho que 6 meses, 7 meses ali é um tempo muito bom para você conhecer uma pessoa, você já saber o que é central, o que não é na vida dela. É claro, sempre buscando conhecer a pessoa, buscando saber o que ela pensa dos assuntos. Como a gente falou, o namoro é esse ensaio, você deve ter essas conversas, você deve conversar com a pessoa para saber o que ela pensa da vida, o que ela quer para a vida dela. É muito comum hoje você encontrar namorados que um quer ter 10 filhos, o outro quer ter um. Isso é um sério problema com o casamento, né? E as pessoas não param para pensar nisso. E só isso já deveria ser uma boa justificativa para repensar aquela situação, se os dois realmente vão levar isso para um matrimônio ou não. Então, assim, esse tempo, vocês têm que falar, vocês têm que ver a intimidade do que está acontecendo ali, né? Vocês têm os mesmos planos de vida e tudo mais, enfim. Não existe uma data. Eu diria, como eu falei, para mim, acho que uns 7, 8 meses é um bom tempo ali para você saber se quer casar com a pessoa, né? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver. Não, acho que não tem mais nenhuma não. Já foi meia hora de live aí, né, pessoal? Acho que deu pra gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Como eu falei, a gente vai ter mais lives ainda falando sobre castidade. Vai focar em alguns outros aspectos, né? Principalmente nos atos agora essa semana. Tem questão de masturbação que a gente vai falar, sobre pornografia. Então, é isso. Essa semana eu vou divulgando aí pra gente quando é que vai ter as lives, tá? Obrigado aí por todo mundo que assistiu. Rezem por mim e até a próxima.